Olá, graça e paz. Eu vim com a palavra do Senhor. Eu deixei no grupo de quem participa das minhas reuniões online os textos com a palavra. Nós vamos começar lendo em Gênesis 1, 27 e 28. Eu deixei até um trecho dessa palavra no Stories para que você possa acompanhar. Mas quem está no grupo, essa pessoa já está com os textos todos lá. Vamos lá? Eu quero ler eu vou tentar fazer de uma forma bem sucinta para que nós possamos receber a palavra de Deus e ter a modificação que a gente precisa. O texto está em Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. Bom, vamos começar assim. Essa palavra, ela é muito clara de dizer que Deus nos chamou para governar. Se você foi chamado para governar, você foi chamado para tomar posse e domínio sobre algo. E, evidentemente, o homem, com o tempo, foi caindo desse chamado, dessa direção. E a palavra nos diz o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Semelhança física, imagem significa caráter. Se você foi chamado para ter o caráter de Deus, menos que isso vai trazer problema. Você precisa andar no caráter de Deus. E o Senhor te preparou para ter esse caráter. E a palavra diz que Deus abençoou, disse para multiplicarmos. Multiplicarmos o quê? Os filhos de Deus, a imagem de Deus. Multiplicarmos aquilo que Ele fez em nós. A gente ia multiplicar e criar mais seres semelhantes e à imagem de Deus. Porque o primeiro homem e a primeira mulher, segundo a palavra de Deus, é claro em dizer que Ele fez. A partir dali, Ele disse: sejam fecundos. Produza vocês. Eu não vou mais fazer um por um. Perceba isso. A palavra está dizendo que nós devemos multiplicar o caráter, a imagem de Deus e a semelhança. A semelhança todo mundo vai produzir, mas o caráter não. O caráter precisa de uma atitude, de um conjunto de atitudes que vão te levar a ter essa imagem, essa porção de Deus em você. Ela já existe aí. É apenas uma posição e uma postura. E a palavra diz assim, ó: enchei a terra com pessoas parecidas com ele, sujeitai-a, dominai. Sujeite tudo que está fora da vontade de Deus e domine tudo que está sobre a terra. Isso é governo. Deus te chamou para um governo. Ele está falando, é para você governar. Saiu fora daquilo dali, faça voltar. E aí eu quero ler também, seguindo o raciocínio de governo. Esse é um projeto e um plano de governo. Deus disse, vamos fazer assim. E aí, quando Deus disse isso, ele entrou com a eu e você governássemos e dominássemos. E ele falou, é isso que eu quero. Eu quero que vocês criem pessoas como eu e que dominem sobre o local onde vocês moram. Até que foi induzido pelo meu irmão e minha cunhada já estão aqui. Foram induzidos pelo inimigo e caíram. E aí foram expulsos. E aí a gente encontra uma série de condições que é citado lá no Evangelho, né, nos Evangelhos, que ele fala que a mim me foram dados. Satanás diz isso. Eu te dou o reino se prostrado, o reino que a mim me foram dados. Veja bem isso. Aquilo que foi entregue na mão do homem para dominar, o homem entregou na mão de Satanás. E aí, a partir daí, Satanás passou a dominar sobre as coisas. Passou a dominar sobre a mente humana, passou a dominar sobre o local onde o homem mora, sobre as coisas que ele faz. Foi um domínio completo. Quero que vocês abram comigo em Gálatas. Gálatas diz o seguinte, sobre os frutos do Espírito. Eu vou ler aqui. Gálatas 5:23, que diz assim:
O 5:23 diz o seguinte. 5:23. Os frutos do Espírito. Eu vou citar os que estão aqui, são 2, mas eu quero que você atente para esse em específico. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Que você precisa governar sobre a terra. Você e eu, através de Adão, deixamos que isso caísse. Porém, a palavra de Deus diz o seguinte, que você deve ter domínio próprio. É o primeiro governo. Deus está falando de um primeiro governo. Qual o primeiro governo que eu devo exercer? O governo sobre a minha mente, sobre as minhas atitudes. Eu já passei por isso, eu acredito que muitos de nós passamos por um tempo em que simplesmente não era possível, na minha vida, que eu dominasse. As coisas externas me dominavam. Bebida que eu consumia, atitudes que eu tinha, elas me dominavam. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que é necessário que você domine a si mesmo. Você não pode estar sujeito às suas paixões. Você tem que determinar que não será assim. Não vai ser assim. Você tem que começar a decidir que você é quem manda nos seus pensamentos, sujeitando todo o pensamento a Cristo. Você tem que começar a definir isso. Então você se posiciona e começa a determinar e você diz, não, as coisas externas não me comandam. Eu comando as coisas externas. Você começa o governo. A tomada do governo na sua vida começa pelo domínio próprio. Não tem outra entrada. Não adianta você querer resolver finanças, resolver não sei o quê, sem o domínio próprio. Sem o domínio próprio não será possível. Você precisa dominar os seus anseios, as suas paixões, você precisa dominar os seus desejos e os seus vícios. A palavra de Deus em Provérbios 16:32, na parte B, diz o seguinte: mais vale controlar o espírito do homem do que conquistar é mais fácil controlar uma cidade do que o espírito do homem. Você controla coisas que estão por fora. Às vezes você controla. Às vezes uma pessoa consegue, mas aquilo que provoca aqui dentro, isso é muito difícil de ser controlado, isso é uma decisão. Em companhia com o Espírito, esse é o esforço que se ganha o reino dos céus. Se você quer ganhar o reino dos céus, comece pelo domínio próprio. Domine-se, governe-se. Para de entregar o seu governo na mão de outra pessoa. Para de entregar os seus pensamentos à deriva. Ele pensa o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, e ele vai para onde ele quiser. Não é assim que funciona. Você precisa se governar, você precisa se comandar, você precisa se decidir. Isso é uma decisão. E depois que você conseguiu dominar, veja que eu estou falando que você está entrando num processo de domínio. Você está entrando num processo de governo. Primeiro governo, domínio próprio. Segundo governo, domine a sua casa. Uma casa em que os filhos não te ouvem mais. A sua esposa, o seu esposo não te respeitam. Simplesmente está fora do seu governo. É muito duro reconhecer isso, mas muitas vezes nós perdemos o governo. E quando nós vamos ver, os filhos já foram embora, já estão perdidos e as coisas já aconteceram. Isso não é para ser assim. O primeiro governo é eu comigo. O segundo governo é eu com a minha casa, os meus filhos, as minhas finanças, as minhas coisas. Eu governo dentro da minha casa, eu decido dentro da minha casa. Não pode ser diferente. As pessoas lá fora, demônios, situações espirituais, não podem governar dentro da minha casa. Os meus filhos não podem tomar decisões a ermo, desde que eles estejam debaixo da minha guarda, da minha direção e da minha autoridade. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara no nosso coração. Lá em Provérbios 24:3 diz o seguinte: em sabedoria edifica-se uma casa e com inteligência ela se firma. Está tendo sabedoria na sua casa? Está tendo inteligência? Senão ela não vai se firmar e ela não vai ser edificada. A gente precisa começar a tomar posse desse avanço. Avançar. Decisão. Essa decisão tem que partir no nosso coração. Senão não vai acontecer assim. E aí você vai avançar esse governo. Você se dominou, você governou. Eu quero que você entenda e use essa palavra. Você se governou. Você governou a sua casa. Pois é. Agora, Romanos 1:8. Romanos 1:8 diz o seguinte:
sobre você pregar o evangelho. Essa palavra, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Então, você vai para o seu bairro, sua cidade, o país, e até onde Deus te mandar. Aonde Deus te mandar, meu irmão. Aonde Deus disser vai, você vai. Agora, você precisa entender, não pode ficar sem o seu domínio. O seu domínio, o seu governo chegou. Decida-se hoje. Hoje eu vou governar a minha vida. Eu governo, o Senhor me deu. Você vai falar assim, mas Deus mandou. Sim, Deus chamou para governar, para ser um mordomo fiel. Você vai andar nessa mordomia a partir do momento que você entender que você precisa conscientemente trabalhar esse governo com Deus. E aí as coisas começam a acontecer. E Marcos 16:15, que diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso aí. Quem que você vai pregar? Você foi chamado para profetizar sobre os filhos do reino. Existem aí pessoas que estão mortas, pessoas que acabaram e a sua vida não tem sentido. Eu quero que você leia comigo aí em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Do versículo 2 ao versículo 11, que diz assim: me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar um espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que palavra tremenda. É isso que o Senhor está falando. O que você vai fazer depois que você restaura o seu governo? Você vai restaurar o seu governo se dominando, se governando. Você se restaurou, se governou, você vai restaurar o governo da sua casa. Restaurou o governo da sua casa, chegou a hora de conquistar, avançar no governo. Vá adiante, conquiste o seu bairro, conquiste a sua cidade, conquiste o país. Mas eu vou conquistar todo mundo? Não, você vai pregar os filhos do reino. Os filhos do reino te aguardam. A palavra diz que ele foi chamado e ele diz, filho do homem, profetiza. Pois é exatamente o que você vai fazer. Você vai profetizar. Você vai profetizar sobre vales de ossos secos. Pessoas que morreram e que não ouvem a palavra de Deus. E que eu e você fomos chamados para profetizar sobre essas pessoas. Para que elas se levantem e comecem a agir como servos que são. E eu quero te dizer uma coisa através dessa palavra aqui. Primeiro, ele profetiza e cria-se tendões, e cria-se carne, e cria-se pele, mas não espírito. Significa que quando você começar a profetizar, a vida vai começar a gerar, mas vai precisar ressuscitar o lado espiritual. Muitas pessoas começaram a se levantar, porém não conseguem ter uma vida espiritual. Para isso que eu e você fomos chamados. Para começar, ele volta a dizer, profetiza, filho do homem. Profetiza e diga, vento, vem dos quatro cantos e sopra o Espírito. E para isso que eu estou aqui. Para que eu comece aquilo que Deus falou comigo e que fez em mim. Ele primeiro me ensinou a me governar. Depois ele me pôs para governar a minha casa. E agora chegou a hora de avançar e governar outros lugares. Por isso eu quero te chamar para se levantar nesse tempo, como esses ossos, una-se cada osso ao seu osso, cria-se nervo, cria-se carne, cria-se pele e
sopre o Espírito sobre você. E você se levante para a glória do nome do Senhor. E comece a pôr em ordem tudo aquilo que foi desordenado na sua vida. Tudo aquilo que foi roubado na sua vida. Para governar. Porque para isso você foi chamado. Para governar, operar maravilhas e milagres através do nome do nosso Deus. Se você está dormindo, esse é o tempo de se levantar. De acordar e ouvir o que o Senhor tem para dizer. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você ore comigo. Eu tentei reduzir o máximo a palavra de acordo com aquilo que o Senhor botou no meu coração. Sabe? Eu quero que o Senhor use a sua vida. Eu quero que você ore comigo nesse tempo. Para que o Espírito de Deus venha sobre você. E que, em nome de Jesus, você una-se osso a osso. Tendões a tendões. Carne, pele. E o Espírito Santo venha sobre a sua vida e transforme a sua história definitivamente. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar nessa hora porque o Senhor é um Deus que revela segredos. E o Senhor tem nos chamado, Senhor, para o governo, a começar na nossa vida, Senhor. Nós queremos nos expor ao Senhor e dizer, Senhor, nós queremos nos governar. Cansamos de deixar o nosso pensamento vagar e decidir. Senhor, cansamos de decidirmos na sorte. Faremos isso ou faremos aquilo, vamos esperar para ver se acontece alguma coisa. Não, Senhor, nós queremos abrir portas. Nós queremos profetizar portas e abri-las na autoridade do seu nome. Isso é o retorno do governo. Senhor, nós queremos no teu nome profetizar para que as pessoas se levantem. Por isso, toda aquela pessoa que ouvir essa palavra, que participou desse momento, Senhor, eu quero profetizar que se junte cada coisa no seu corpo e você comece a se levantar nesse tempo para a glória de Deus. Que o Espírito de Deus sopre sobre você vida e uma vida que te levante e recomece a sua história. E que seja realmente algo novo sobre o domínio e governo do nosso Deus, para a glória do teu poderoso nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, que o Senhor venha sobre a sua vida e transforme a sua história de uma forma sobrenatural. E quando o nosso Senhor voltar, que ele te ache sendo um excelente mordomo. Muito obrigada a você que participou, foi muito importante a sua presença. Obrigado, Jimmy, Manuele e a Sheila, Ezequiel e outras pessoas que eu nem conheço que entrou aí também. Muito obrigada pela sua participação. Eu não sei mexer aqui ainda direito, foi a primeira vez que eu fiz, mas eu volto segunda-feira que vem. Espero que vocês possam participar comigo. Graça e paz.